Edgar Allan Poe, um dos maiores escritores da literatura mundial, nasceu em Boston, Massachusetts, em 19 de janeiro de 1809 e faleceu precocemente em 7 de outubro de 1849. Sua genialidade e talento inigualáveis fizeram dele um mestre do suspense, do horror e do mistério. Poe se destacou por sua habilidade em criar atmosferas obscuras e perturbadoras, envolvendo o leitor em narrativas repletas de tensão e terror psicológico. Suas histórias curtas, como O Corvo, A Queda da Casa de Usher e O Gato Preto, são exemplos perfeitos de sua maestria em capturar a essência do medo e da angústia humana. Além da sua capacidade única de criar enredos envolventes, Poe também se destacou por sua escrita poética. Seus poemas como O Corvo e Annabel Lee exploram temas sombrios e melancólicos, transmitindo emoções profundas através de versos ricos e intensos. Sua poesia reflete a busca constante do autor pela beleza e pelo desconhecido, muitas vezes mergulhando nas profundezas da alma humana. A influência de Edgar Allan Poe na literatura e na cultura popular é inegável. Seus contos e poemas serviram de inspiração para inúmeros escritores e artistas ao longo dos anos, moldando o gênero do suspense e do terror. O estilo único de Poe, caracterizado por sua prosa elegante e obscura, continua a fascinar e arrepiar os leitores até os dias de hoje. Apesar de sua vida ter sido marcada por tragédias e dificuldades, Edgar Allan Poe deixou um legado duradouro na literatura. Sua escrita perturbadora e suas histórias intrigantes continuam a cativar e assombrar os leitores, provando que sua genialidade transcende o tempo e permanece como um tesouro da literatura mundial. O castelo cuja entrada meu criado se aventurara a forçar para não deixar que eu passasse a noite ao relento, gravemente ferido como eu estava, era um desses monumentos ao mesmo tempo grandiosos e sombrios, que por tanto tempo se ergueram carrancudos entre os Apeninos, tanto na realidade como na imaginação da Sra. Radcliffe. Segundo todas as aparências, tinha sido temporária e muito recentemente abandonado. Aboletamo-nos em uma das salas menores e menos suntuosamente mobiliadas, localizada num afastado torreão do edifício. Eram ricas, embora estragadas e antigas suas decorações. Tapeçarias pendiam nas paredes, adornadas com vários e multiformes troféus de armas, de mistura com um número insólito de quadros de estilo bem moderno em molduras de ricos arabescos de ouro. Por esses quadros, que enchiam não só todas as paredes, mas ainda os numerosos ângulos que a esquisita arquitetura do castelo formava, meu delírio incipiente me fizera tomar profundo interesse. Assim é que mandei Pedro fechar os pesados pórticos da sala, pois já era noite, acender as velas de um enorme candelabro que se achava à cabeceira de minha cama e abrir completamente as franjadas cortinas de veludo preto que envolviam o leito. Desejei que tudo isso fosse feito, a fim de que pudesse abandonar-me, se não ao sono, pelo menos alternativamente, à contemplação desses quadros e à leitura de um livrinho que encontrara sob o travesseiro e que continha a crítica e a descrição das pinturas. Li, li durante muito tempo e longamente contemplei aqueles quadros. Rápida e esplendidamente, as horas se escoaram e a profunda meia-noite chegou. A posição do candelabro me desagradava e, estendendo a mão, com dificuldade para não perturbar o sono do criado, coloquei-o de modo a lançar seus raios de luz em cheio sobre o livro. Esse gesto, porém, produziu um efeito totalmente inesperado. Os raios das numerosas velas, pois havia muitas, caíam agora dentro de um nicho da sala que até então estava mergulhado na intensa sombra lançada por uma das colunas da cama. E assim vi, em plena luz, um retrato até então despercebido. Era o retrato de uma jovem no alvorecer da feminilidade. Olhei rapidamente para o retrato e depois fechei os olhos. Por que fizera isso? Eu mesmo não percebi a princípio, mas enquanto minhas pálpebras permaneciam fechadas, revolvi na mente a razão de assim ter feito. Era um movimento impulsivo, para ganhar tempo de pensar, para certificar-me de que minha vista não me iludira, para acalmar e dominar a fantasia, forçando-a a uma contemplação mais serena e mais segura. Logo depois olhei de novo, fixamente para o quadro. Do que então vi claramente não poderia nem deveria duvidar, porque o primeiro clarão das velas sobre aquele quadro, como que dissipou o sonolento torpor que furtivamente se apossava de meus sentidos e, sem demora, me pôs completamente desperto. O retrato, como já disse, era de uma jovem, apenas a cabeça e os ombros, feitos da maneira tecnicamente chamada vignette, e bastante no estilo das cabeças favoritas de Sully. Colo e mesmo as pontas do cabelo luminoso perdiam-se imperceptivelmente na vaga, porém profunda sombra formada pelo fundo do conjunto. A moldura era oval, ricamente dourada e filigranada à mourisca. Como obra de arte, nada podia ser mais admirável do que a própria pintura.
Mas aquela comoção tão súbita e tão intensa não me viera nem da execução da obra, nem da imortal beleza do semblante. Menos do que tudo poderia ter sido minha imaginação, que, despertada pelo semi-torpor, teria tomado aquela cabeça pela de uma pessoa viva. Vi imediatamente que as peculiaridades do desenho, do trabalho do vinhetista e da moldura deviam ter de pronto dissipado tal ideia, impedido mesmo seu movimentâneo aparecimento. Permaneci quase talvez uma hora semi-erguido, semi-inclinado, a pensar sobre tais pormenores, com a vista fixada no retrato. Por fim, satisfeito com o verdadeiro segredo de seu efeito, deixei-me cair na cama. Descobrira que o encanto do retrato estava na expressão de uma absoluta aparência de vida que a princípio me espantou, para afinal confundir-me, dominar-me e aterrar-me. Com profundo e reverente temor, tornei a pôr o candelabro em sua primitiva posição. Afastado assim de minha vista, a causa de minha aguda agitação, busquei avidamente o volume que descrevia as pinturas e sua história. Procurando a página que se referia ao retrato oval, li as imprecisas e fantásticas palavras que se seguem. Era uma donzela da mais rara beleza e não só amável, como cheia de alegria. E maldita foi a hora em que ela viu, amou e desposou o pintor. Ele era apaixonado, estudioso, austero, já tinha na arte a sua desposada. Ela, uma donzela da mais rara beleza, e não só amável como cheia de alegria, toda luz e sorrisos, travessa como uma jovem corça, amando com carinho todas as coisas, odiando somente a arte, que era sua rival, temendo apenas a paleta, os pincéis e outros sinistros instrumentos que a privavam da contemplação de seu amado. Era, pois, terrível coisa para essa mulher ouvir o pintor exprimir o desejo de pintar o próprio retrato de sua jovem esposa. Ela era, porém, humilde e obediente, e sentava-se submissa durante semanas no escuro e alto quarto do torreão, onde a luz vinha apenas de cima projetar-se, escassa sobre a alva tela. Mas ele, o pintor, se regozijava com sua obra, que continuava de hora em hora, de dia em dia. E era um homem apaixonado, rude, extravagante, que vivia perdido em devaneios. Assim, não percebia que a luz caía tão lívida naquele torreão solitário, ia murchando a saúde e a vivacidade da sua esposa, visivelmente definhando para todos, menos para ele. Contudo, ela continuava ainda e sempre a sorrir, sem se queixar, porque via que o pintor, que tinha alto renome, trabalhava com fervoroso e ardente prazer e porfiava dia e noite por pintar quem tanto o amava, mas que, todavia, se tornava cada vez mais triste e fraca. Na verdade, alguns que viram o retrato falavam em voz baixa de sua semelhança, como de uma extraordinária maravilha. Prova não só da maestria do pintor, como de seu intenso amor por aquela a quem pintava de modo tão exímio. Mas afinal, ao chegar ao trabalho quase a seu termo, ninguém mais foi admitido no torreão, porque o pintor se tornara rude no ardor de seu trabalho e raramente desviava os olhos da tela, mesmo para contemplar o semblante de sua esposa, e não percebia que as tintas que espalhava sobre a tela eram tiradas das faces daquela que sentava a seu lado. E quando já se haviam passado várias semanas, e muito pouco restava a fazer, exceto uma pincelada sobre a boca e um colorido nos olhos, a alegria da mulher de novo bruxelou, como a chama dentro de uma lâmpada, e então foi dada a pincelada e completado o colorido. E durante um instante, o pintor ficou extasiado diante da obra que tinha realizado. Mas em seguida, enquanto ainda contemplava, pôs-se a tremer e, pálido, horrorizado, exclamou-se em voz alta: "Isto é, na verdade, a própria vida." Voltou-se subitamente para ver sua bem-amada. Estava morta.